A paz do Senhor, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica Especial. Eu sou o pastor Wilbert e com muita alegria, mais uma vez eu me reporto a vocês. Muito obrigado por me permitir adentrar na sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja, acessando a TV Viva a Promessa. E eu gostaria de começar o nosso diálogo, a nossa interação nesta oportunidade, fazendo a seguinte pergunta: que tipo de dor mais lhe incomoda? Dores físicas ou dores emocionais? Há quem diga que dores emocionais, elas são muito mais profundas do que as dores físicas. Mas na sua experiência particular, que tipo de dor mais lhe traz transtorno? Independentemente da sua resposta, certamente eu e você jamais gostaríamos de experimentar qualquer tipo de sofrimento. O sofrimento é o elemento intruso. Nenhum de nós foi preparado para sentir qualquer tipo de dor, mas infelizmente precisamos conviver com essa situação. É exatamente por isso que todas as semanas a Igreja Adventista da Promessa, por intermédio deste programa, Escola Bíblica Especial, tem feito a gente refletir sobre este assunto à luz das Escrituras. Hoje, mais uma vez, a gente vai debater um determinado tema que vai dar algumas respostas para a gente, à luz do Evangelho, sobre as dores que sofremos nesta vida. Daqui a pouco a gente volta e a gente continua conversando sobre esse assunto. Retornamos, meus irmãos, retornamos aqui participando desta programação especial. Estamos falando sobre questões difíceis que acontecem conosco diariamente. Desde a entrada do pecado no mundo, estamos acostumados a enfrentar cardos e abrolhos. Estamos acostumados a enfrentar os espinhos da nossa caminhada diária. Mas, graças a Deus, o Senhor nos deixou a sua palavra. A palavra do Senhor, que nos corrige em muitos momentos, também é a mesma palavra que nos alenta, é a palavra que nos conforta. Deus sempre tem uma palavra de consolo para todo tipo de sofrimento. Você que nos acompanha está acostumado, nas últimas semanas, a gente falar sobre dor e sofrimento. Quais são as respostas bíblicas diante daquilo que a gente sofre nesta vida? O que é que o Evangelho, o que é que a palavra de Deus tem nos dito ao longo dessas semanas? E hoje, mais uma vez, a gente vai conversar, mas de maneira pontual, a gente vai responder a seguinte pergunta: cristãos sofrendo e os ímpios prosperando. Este é o tema da lição de hoje. Nós temos uma lição geral, que está aqui nas minhas mãos, que tem como tema Quando a Vida Fica Difícil. Trata-se de grandes questões sobre a dor e o sofrimento, mas de maneira específica a gente vai responder essa pergunta: cristãos sofrendo e os ímpios prosperando. O texto base da nossa lição de hoje está no Salmo de número 37, versículo 1, que nos diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. É o texto base que vai fazer a gente refletir. Um texto bíblico escrito pelo poeta Davi. Nós vamos falar a respeito do que Davi escreveu sobre esse assunto, vamos falar também da experiência de Asaf e vamos falar também da experiência que viveu Malaquias no seu tempo. E para a gente poder conversar sobre esse assunto, mais uma vez, o Senhor nos traz a presença a companhia do pastor Jeremias. Pastor Jeremias, muito bem-vindo, é um comentarista assíduo aqui da Escola Bíblica Especial, um homem cheio de sabedoria dada pelo Senhor e que sempre tem generosamente aceitado o convite de nos ajudar. Pastor, seja muito bem-vindo e desde já, fique à vontade para dar o seu parecer geral sobre a lição de hoje. Paz do Senhor aos irmãos, graça e paz a você que tem assistido a esse programa da Escola Bíblica Especial. E hoje estaremos falando com esse tema: cristãos sofrendo e ímpios prosperando. Será que isso é possível?
Eu tenho certeza que você, alguma das vezes, já ficou indignado com isso. Daí a razão de Davi dizer, não se indignes por causa do ímpio prosperando. Nós vamos ver por quais razões. A Bíblia apresenta de forma clara como eu e você, servo do Senhor, devemos nos portar diante de tal situação. Eu tenho certeza que você vai gostar do assunto, inclusive vai recomendá-lo a outras pessoas. Seja cheio da unção de Deus e participe conosco desse estudo. Já pegando uma carona, pastor, no seu primeiro comentário, a palavra de Davi é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, não é uma opinião particular dele. Ele está dizendo para a gente, não fique indignado. Se ele está dizendo isso, usado pelo Espírito Santo, é porque existe a possibilidade de ficarmos indignados. Eu posso até usar esse nosso comentário para dizer que não seria incomum dizer que algumas pessoas que servem a Deus, em algum momento, ficaram aborrecidas por perceberem gente desonesta prosperando. Nós ficamos aborrecidos até quando um irmão nosso, ele prospera mais do que a gente, tendo qualificações menores. Agora imagine você um ímpio, sem qualificação, tomando aquele posto que você estava desejando e orando por ele há algum tempo. Mas nós vamos ver o que a Bíblia recomenda a esse respeito para que você não perca a fé, não perca a confiança e saiba que Deus continua agindo mesmo nesses momentos aparentemente difíceis. Imagine você, no seu ambiente profissional, que tem uma carreira a seguir, faz tudo corretamente, procura ser fiel a Deus em tudo, e tem de repente um colega que não é honesto, um colega que fala mal da empresa, um colega que não ama a empresa, e repentinamente, na primeira promoção apresentada na empresa, este colega, ele assume uma posição de destaque. Do ponto de vista humano, isso parece um absurdo, isso parece injusto. A questão é como nós temos que lidar com esse tipo de situação. Como a gente tem que lidar com os nossos sentimentos quando estivermos vendo os ímpios prosperando. Pastor Jeremias, tem gente que não é cristã, mas age de maneira honesta. Quando essas pessoas prosperam, de certo modo, não é difícil entender, mas o grande complicador é quando a gente vê pessoas desonestas, pessoas que não fazem coisas corretas. E a gente tem que entender como é que isso é visto no mundo espiritual, como é que Deus enxerga essa situação e por que estas coisas acontecem. E para a gente, assim, poder explorar o assunto, vamos seguir a didática, como de costume, das nossas lições. Tem outras questões, como eu disse, a gente vai falar aqui sobre não somente a recomendação de Davi, a gente vai falar também sobre a experiência de Asaf, a gente vai falar sobre o contexto do profeta Malaquias, mas a gente vai, assim, de maneira didática, correr para as nossas lições. Você, que não é promessista, mas está acessando nosso canal e não tem a nossa revista, você pode participar, sim, interagindo aqui no chat, e você vai poder acompanhar as perguntas que vão aparecer aqui abaixo da tela, tá bom? Você é muito bem-vindo e a sua participação também é muito útil para a gente. Pastor, vamos lá para as nossas perguntas? A pergunta de número 1, à medida que a gente vai conversando, a gente vai falar sobre essas três situações, né? Sim. A palavra de Davi, a gente vai falar sobre o contexto do profeta Malaquias e vai falar sobre a experiência de Asaf. Primeira pergunta diz assim: ao nos debruçarmos sobre as Escrituras, é fácil notar que a crise apresentada nesta lição não é rara de se ver. Baseie-se nos primeiros parágrafos do item 1, no Salmo 37, versículo 35, Malaquias 2:17 e Salmo 73, 2-3. Como são as três situações que a gente sugeriu aqui, que vai conversar durante essa lição, eu vou pedir ao pastor Jeremias para me ajudar. Vamos fazer algumas leituras bíblicas. Como estamos na Escola Bíblica Especial, faz bem a gente consultar a Bíblia, fazer a leitura literal da palavra. Então, o pastor vai fazer a leitura do Salmo número 35, certo? Enquanto o pastor folheia, eu também vou ajudar na mesma questão, lendo o Salmo 73, 2-3, e depois o pastor lê Malaquias 2:17. Primeiro Salmo 37, versículo 35. Pastor Jeremias, por favor, nos ajude. Salmo 37 e 35, o próprio Davi diz: eu mesmo vi um homem mau, um dominador cruel, que era grandioso como um cedro do Líbano. Ou seja, ele dizia, eu vi alguém que não era justo, era ganancioso e era infiel, mas crescendo como um cedro no Líbano. Isso era o Davi falando. Muito bem. Daqui a pouco o pastor vai fazer um comentário em cada uma dessas passagens bíblicas, né? Vamos ler aqui Salmo de número 73, 2-3.
Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Essas são as palavras de Asaf, escritor bíblico. Agora vamos ouvir a palavra do profeta Malaquias. Por favor, pastor. Malaquias 2,17 diz assim: vocês falam demais, e o Senhor está cansado de toda essa conversa. Mas vocês ainda perguntam, como é possível alguém mal crescer e prosperar? Então é melhor eu também fazer o mesmo? Será que é verdade? 3 palavras bíblicas escritas por autores diferentes, em contextos específicos, e o nosso desafio é entender, né? O que é que esses 3 homens de Deus, inspirados pelo Espírito, estão nos ensinando sobre a prosperidade dos ímpios. Por que os ímpios prosperam? Então, pastor, vamos lá. A partir de Davi aqui, primeira palavra que o senhor leu, né? Quando Davi aqui escreve o versículo 35 do Salmo 37, o que a gente pode aprender com ele, a partir aqui do que o Salmo está nos sugerindo? Então, vamos lá. Começa com alguém experimentado. Davi, um servo de Deus, já experimentado. Mesmo antes de ser rei, tinha experiências diárias com Deus. E ele percebe que alguém truculento, infiel, começa a crescer. E a prosperidade é tão grande que Davi chega a compará-lo como um cedro no Líbano. Imagina você, um cedro crescendo num banhado. Era algo bonito de se ver. Era uma árvore fina, né? Das mais frondosas que havia, destacava entre as demais. A madeira do cedro, assim, ela não era vista em qualquer lugar, né? Não era, então, apenas em mansões, né? Imagine você, alguém crescendo sobremaneira, e você, servo de Deus, tendo contato com ele, tendo dificuldade para encaixar-se nesse processo. Do outro lado, nós vemos os religiosos infiéis. Presta atenção nisso. Trata aqui como religioso aquele que vai à igreja, porém não tem fidelidade para com Deus. Ele chega ao ponto de dizer o seguinte: é melhor eu ser infiel, porque os infiéis estão crescendo. Que vantagem há em eu ser crente, vir à igreja todo dia, dizimar, fazer jejum e orações, se as pessoas que não fazem isso prosperam? O Asaf, agora um jovem, que louvava o Senhor, vinha ao templo louvar. E num certo dia, ele toma uma atitude que, de repente, eu e você não tivemos até hoje, que é de confessar o pecado da inveja, da cobiça. Ele falou: eu vou dizer para vocês uma coisa, eu fiquei com inveja dos descrentes. Tem um amigo meu, imagina ele dizendo, se fosse hoje ele falaria dessa maneira. Um amigo meu que trabalha comigo, ele tem uma SUV, um carro bonito, a esposa dele é bonita, os filhos deles mais bonitos que o meu, a casa dele então, não é isso? Foi isso que o Asaf começou a observar nas pessoas. De repente você tem o seu carro, e seu carro não é do ano, o seu amigo já trocou, aproveitou esse programa do governo com desconto, acabou de trocar um carro e você não teve nem essa possibilidade, e você vai dizer: pastor, mas o que adianta eu ser fiel ao Senhor, servir ao Senhor, se eu não tenho a possibilidade de crescer? Nós vamos responder isso mais adiante. O próprio Asaf volta mais adiante, depois de confessar o pecado, ele volta com uma resposta que você precisa ouvir. Então fica calmo aí, vai vir a resposta para você. O senhor poderia comentar um pouco mais sobre Malaquias, né? O que aconteceu no contexto de Malaquias, para ele poder recitar o versículo 17 do capítulo 2, pastor? Tá. Só aconteceu aquilo no Malaquias e o sábio Salomão ajuda um pouquinho. Quando ele escreve o livro do Eclesiastes, no capítulo 8, ele diz assim: por que as pessoas cometem alguns pecados graves, alguns crimes e prosperam? Ele diz assim: porque não se executa logo o juízo sobre a má obra. O coração dos filhos dos homens estão propensos a fazer o que é errado. Era esse povo lá de Malaquias. Imagine se você está numa igreja, que essa igreja é ferrenha em repreensão, você comete um certo deslize, tem um corpo da igreja chamado corpo de conselho, reúne e dá logo um castigo para essa pessoa, e tem irmão doido que você seja castigado. Não é essa a ideia de Deus. A ideia de Deus é que você faça como o Asaf, reconheça o seu pecado e chegue para Deus e o confesse. Esse pessoal do tempo do Malaquias estava nessa maneira, desviaram-se de dar a oferta, de dizimar ao Senhor, dizendo que isso era para o seu bem próprio, ao ponto de chegar ao seguinte: eu não vou ser mais fiel no dízimo, na oferta, porque pessoas em que não dizimam, em que não ofertam, estão crescendo, estão trocando de carro, comprando casas boas, e eu fielzinho aqui, ganhando um pouquinho mais do que um salário mínimo. Irmão, nós vamos perceber e vamos ver, à luz da Bíblia Sagrada, que vale a pena ser fiel. Você vai ver nosso estudo.
Muito boa a sua explicação aí sobre Malaquias. Eu fiquei imaginando, né? Uma pessoa que frequenta assiduamente a igreja, uma pessoa que frequenta um pequeno grupo, uma célula, uma pessoa que é fiel no seu dízimo, na sua oferta, repentinamente se depara com alguém que raramente aparece na congregação, alguém que às vezes até contra a contribuição financeira na igreja, e esse alguém aparece com um carro melhor. Esse alguém, de repente, compra um apartamento melhor do que o apartamento deste que é fiel, que às vezes mora até de aluguel. Então, é comum que essas pessoas, dependendo de como estejam enxergando a vida, elas possam se sentirem frustradas. E não é um problema, pastor, do nosso tempo, né? Você vê 3 situações diferentes aqui, de Malaquias, de Asaf, de Davi, revelam para a gente que em todas as épocas, em todos os lugares, esse tipo de questionamento surgiu. E nosso desafio aqui é responder-os à luz das Escrituras. E na segunda pergunta, pastor, a gente vai ainda folhear a palavra, o pastor vai nos ajudar, lendo o Salmo 73, 4 e 5. Vamos falar, assim, mais especificamente de Asaf, do que aconteceu com Asaf, né? Asaf, ele era uma pessoa prendada nas questões religiosas, fazia parte do coral ali em Israel, era um regente, servia ao Senhor, era fiel a Deus no seu ministério, e ele se depara aí com essa situação, e no Salmo 73, ele, do 4 até o 14, ele nos fala algumas coisas. A gente vai fazer a leitura a partir dessa pergunta, pastor, o questionamento e a crise de Asaf. O senhor pode ler para a gente, por gentileza? Vamos ler a partir do versículo 3, para ficar mais claro? Pode ser, pastor. Até o 5, ele diz assim: porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes, são cheios de saúde, têm tempo para ir na academia. Olha para você ver a que ponto chegou. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm aflições como os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como se fosse uma capa. Ele começou a observar, irmão, você já deve ter observado alguém que vem lá na igreja, como você disse, periodicamente, ou alguém que vem lá fortuitamente. E ele chega todo sarado, ao invés de ir para a igreja, ele foi para a academia. Você dá uma olhada naquele camarada e fala, não é possível que esse cara vai ser salvo. Irmão, a salvação não está condicionada nem a mim, nem a você. Ela está condicionada a Deus que dá segundo a sua eterna graça. Isso é maravilhoso. Portanto, continuamos a amar essas pessoas. Não amar as obras que elas fazem, mas amar a ela como verdadeiras servas de Deus. E o Asaf questiona assim, e eu, que venho à igreja regularmente, todos os dias, sou o primeiro a chegar, inclusive me deram até a chave para que eu tenha o compromisso de abrir a igreja. Tem uma função na igreja, Asaf, né? O que me é dado? Vem o Pedro, já fez esse questionamento. Você acha que você é o primeiro a fazer? Lembra do Pedro? Pedro era um dos 12 que seguia Jesus. Chegou um certo dia, ele disse para Jesus, e nós que deixamos tudo e te seguimos? O que é que nós vamos ganhar? Imaginava o Pedro que ia ganhar um pouquinho mais, ao ponto do próprio Cristo dizer para ele, ora Pedro, não há ninguém que tenha deixado casa, pai, irmãos e mulher por amor de mim, que não receba 100 vezes mais nesta vida e por fim, a vida eterna. Aí você vai questionar, pastor, se eu estou recebendo 100 vezes mais, o que é que eu ia receber então antes, se eu não tivesse estado na igreja? De repente você não ia receber nada, e 100 vezes nada continua sendo nada. Mas se você ia receber alegria no coração, você vai ser 100 vezes mais agradecido. A gente conversava, pastor, aqui nos bastidores, antes de começar aqui a nossa gravação, a respeito da sinceridade de Asaf, né? Asaf revela para o povo do seu tempo e para a posteridade o que estava se passando no seu interior, né? Ele revela um pecado, né? Eu tenho 20 anos de pastorado, mas nunca, pastor. Eu já ouvi muitos pecados confessados, pessoas me chamaram na sala pastoral, falaram de muitas coisas erradas que fizeram, coisas terríveis, mas eu nunca vi ou nunca ouvi ninguém chegar para mim dizendo assim, pastor Wilbert, eu estava com inveja, eu sou invejoso. Então, esse ponto aqui, a gente conversou antes de começar a gravar, ele precisa ser destacado. Asaf é uma pessoa muito sincera. Ele diz assim, ó, eu tive inveja dos ímpios. Ele revela o que está dentro do seu interior. De fato, olha, Asaf era um homem fiel a Deus, um homem que trabalhava na congregação,
mas tinha inveja do seu vizinho ímpio. Asaf tinha inveja da prosperidade dos outros. Então eu penso, pastor, que essa sinceridade de Asaf, ela precisa ser destacada, né? Porque algumas pessoas preferem confessar uma inveja santa. Aí você vai dizer, pastor, o que é inveja santa? Como aquela de Eliseu para Elias, lembra disso? Que queria porção dobrada do Espírito. Então, alguém, quando vê alguém entusiasmado a falar, a pregar ou a cantar, fala, rapaz, eu tinha um desejo, ou seja, uma inveja de ser semelhante a esse. Mas uma inveja como a do Asaf, que invejava o ímpio, poucas pessoas têm essa coragem. O Asaf só entendeu isso quando ele foi para a igreja. Imagina, dá a impressão que ele foi um dia mais cedo. Ele falou, quando eu entrei no templo e dobrei o meu joelho, não sei se você já chegou um dia antes do horário do início do culto. Dá tempo de você dobrar o joelho entre os bancos ali sozinho, sem que ninguém perceba, e conversar com Deus. E o Asaf diz, quando eu entrei no templo e dobrei meu joelho, aí eu entendi o fim deles. Ou seja, a alegria voltou de novo ao meu coração. É bacana, né? Porque no templo, onde Asaf frequentava com assiduidade, que ele consegue entender o mundo espiritual e as coisas que aconteciam no seu dia a dia. Então, por isso que é importante, né? Esse momento como esse, pastor, que a gente está abrindo a Bíblia, lá no templo, onde a gente congrega, ou você que não é promissista, é importante você frequentar a igreja, porque num lugar como a igreja, ou num pequeno grupo, numa célula, ou numa escola bíblica como essa, Deus se revela para a gente. Deus abre o nosso entendimento. Tem coisa que a gente não entende refletindo sozinho, mas quando a gente reflete na palavra, a palavra é poder, né, pastor? Tem um texto bíblico no Antigo Testamento que diz que a palavra é como o martelo que esmiuça a pedra. Maravilhoso. Então, às vezes a nossa mente está petrificada, o nosso coração está uma verdadeira pedreira, aí a palavra, pá, pá, a palavra começa a tirar ali, e a gente começa a enxergar. E Asaf diz, aí eu pude entender. Olha aí, a palavra de Deus abriu os olhos de Asaf. Mas mesmo no capítulo 37 do livro do Atos, não é isso? Que você vê lá o Davi falando, não tenha inveja dos malfeitores. Salmos, né? Dos Salmos, não é isso? Isso. E que nem aqueles que obram a iniquidade. No versículo 2 ele diz, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Aí você fala, mas cedo quando? O Salomão chega a acrescentar e diz assim, ainda que ele viva 100 anos, o fim deles não vai ser tão bom quanto o seu. Ele diz assim, o pecador, ainda que ele peque 100 vezes, ou ainda que ele viva 100 anos, eu sei que tudo sucederá bem para aquele que é fiel. E o próprio Asaf, na sua poesia do Salmo 73, ele diz que Deus põe os ímpios em lugares escorregadios. Você vê, quando você vê uma pessoa em pé, não quer dizer que ela vai permanecer de pé. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para não ter inveja de quem faz coisa errada. Porque o caminho do erro, ele é escorregadio. De repente você está vendo a pessoa em pé, mas daqui a pouco vem o escorregão, vem o baque, vem a queda. E é bom ressaltar aqui o seguinte, a inveja tira a alegria de adorar e de louvar. O Asaf, quando estava com essa inveja, dá a impressão que ele perdeu esse desejo. Quando ele entendeu o fim dos ímpios, voltou de novo a alegria e ele louvou o Senhor, o seu Redentor, e falou, Senhor, eu te louvo, porque tu tens sido maravilhoso. E sobretudo, né, pastor, porque Deus é a nossa maior propriedade, né? Amém. Se é que podemos usar essa figura de linguagem, né? Nosso maior bem não é aquilo que a gente tem aqui na terra. O maior bem é Deus. As coisas que temos na terra, Deus nos supre para a gente minimizar os sofrimentos desta vida. A gente está aprendendo aqui nessa lição que desde a entrada do pecado no mundo, a gente tem que conviver com as dores. Quando Cristo Jesus voltar, aí sim, Deus dará um ponto final a todo sofrimento, Ele limpará dos olhos toda lágrima. Sim. Mas enquanto estamos aqui, Deus vai nos dando bônus para superar as adversidades, lembrando, porém, que o nosso maior bem está nos céus. Amém. Essa é a tônica das Escrituras. A terceira pergunta, pastor, diz assim, por que questionar Deus sobre a aparente prosperidade e felicidade dos ímpios não é o melhor caminho? Então a gente vai ler Salmo 37, 9 e 10, o pastor vai ler para a gente. Então, assim, a partir aí da poesia de Davi, né? Estamos falando aí do contexto de Malaquias, estamos falando aqui da palavra de Davi e da palavra de Asaf. Nessa terceira pergunta, a gente se reporta aqui ao caso de Davi. Salmo 37, 9 e 10, pastor, por fineza. Diz assim a palavra, aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos.
Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-lo, porém não os encontrará. Aí vamos melhorar esse texto aqui do Davi? Aí a pergunta nossa, por que razão não é uma boa ideia questionar a Deus sobre a sua soberania ou sobre a prosperidade dos ímpios? Eu não sei como está a sua situação hoje. De repente você não está passando por um bom momento hoje e no primeiro estágio dessa nossa lição você está a questionar também. De repente a sua questão é hoje ainda. Tem algumas pessoas que chegam ao ponto de dizer, rapaz, tudo dá errado para mim. Uma pessoa chegou outro dia e disse, será que eu joguei pedra na cruz? É um ditado popular, né? Você já ouviu alguém dizer isso? Você não disse isso, né, irmão? Você não disse isso. Se você disse isso, é porque você nunca leu Isaías 40, dos versículos 26 ao 31. Diz assim, levantai ao alto os vossos olhos e vede quem por conta própria monta o seu exército. Quem a todas chama pelo nome, de sorte que nenhuma faltará. Porque tu falas, ó Jacó, e tu dizes, ó Israel, o meu Deus não está olhando para mim. O Senhor passa de largo pelo caminho. Acaso não viste? Não ouviste que o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dê força ao cansado, multiplique as forças do que não tem nenhum vigor, porque os jovens certamente se cansarão. Os jovens certamente fadigarão, mas aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aqueles que esperam no Senhor. Deus tem olhado, fica tranquilo. Deus tem sabido do teu sofrimento. E Ele é quem tem te dado força. Por essa razão é que você está de pé ainda hoje, a ponto de ouvir esta palavra hoje de Deus ao teu coração. Alegra, irmão. Deus sabe e conta as estrelas do céu. Imagine você. Ele sabe tudo a teu respeito. Lá no Salmo de número 113, diz assim, a partir do versículo 5, quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, mas se curva para ver o que há embaixo na terra? Deus sabe de todas as coisas. Portanto, espere nele. Então, questionar Deus sobre a aparente prosperidade e felicidade dos ímpios, nitidamente, por essas palavras ditas pelo pastor e parafraseadas, inclusive, não é o melhor caminho. A lição não está nos ensinando a desejar a destruição dos maus. Não é essa a proposta. A lição está nos ensinando a não termos inveja dos maus e nem muito menos entender que o caminho mau é o melhor caminho a ser percorrido. Porque se aqueles que vivem na malignidade estão prosperando, é porque ainda não chegou o fim, porque o fim é destrutivo, o fim é terrível. O melhor caminho é o caminho proposto pelo Senhor, é o caminho proposto pela palavra. Vale a pena ser fiel a Deus, pastor, vale Amém. a pena ser fiel a Deus. O pastor disse, né, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como a águia. Que coisa maravilhosa, né? É a promessa do Senhor, então vale a pena ser fiel. A questão de número 4 diz assim, ó, servos de Deus devem estranhar o sofrimento? O que podemos dizer aos defensores da teologia da prosperidade neste ponto? Vou pedir ao pastor que apenas separe a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, 6 a 8, apenas a título de esclarecimento, sobretudo para os não evangélicos que nos assistem, né? Nem toda igreja evangélica é adepta à teologia da prosperidade, que basicamente é uma teologia que ensina que quem serve a Deus não enfrenta sofrimento. Isso não é bíblico, isso não está na palavra de Deus. Igrejas biblicamente sérias não fazem esse tipo de abordagem e nem pregam essa mensagem. Então, assim, a gente precisa olhar para a Bíblia e entender que o sofrimento não pode ser algo estranho. E 2 Timóteo 4, versículos 6 a 8, nos dá uma palavra de reflexão, e eu peço ao pastor que nos fale sobre o que a gente tem a dizer sobre os defensores da teologia da prosperidade. Amém? O texto diz assim, quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de eu deixar essa vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé, e agora está me esperando o prêmio da vitória que me é dado, não só para mim, mas quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Então, vamos lá.
comentando sobre essa teoria e dizendo, o questionamento é bem claro. Podemos dizer assim, servo de Deus deve estranhar o sofrimento? O apóstolo Pedro, ao escrever a sua carta, diz assim, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisas estranhas vos estivesse acontecendo. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes do que, irmão? Das aflições de Cristo. Porque no seu dia, o dia da volta de Cristo, vocês irão gloriar. Olha que maravilhoso isso aqui. No momento ainda não é momento de glória. Pastor, então o senhor está querendo dizer que o cristão não pode ter uma vida boa? Opa, lógico que pode, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer para você que ser abençoado nem sempre é ganhar bem. Para algumas pessoas é, para outras não. Ser abençoado é ter a alegria de Deus no coração. Agora, se você puder ser abençoado e ganhar bem, que maravilha vai ser isso. Mas para isso você tem que entender que todos os seus ganhos dependem dele, o Senhor Todo-Poderoso. Por essa razão que a Igreja Adventista da Promessa e muitas outras igrejas não pregam essa teoria da prosperidade. Ou seja, dizendo que se você for fiel, você vai ser abençoado. Isso é verdade, mas como eu disse, o abençoado não é ganhar bastante. Isso não quer dizer que se você for fiel, o seu salário vai dobrar algumas vezes, a sua casa você vai comprar 2 outras, vai ter 3 ou 4 casas. Não há garantias disso, né, pastor? Não, para algumas pessoas sim, para outras sim tanto. Tem outras que nem querem isso, vão chegar ao ponto do sábio Salomão, quando Deus aparece para ele. Já imaginou você se Deus aparecesse para você e dissesse para você, pede-me o que queres? Eu teria dificuldade. Se Deus aparecesse, a primeira coisa que eu ia falar para ele, deixa eu falar com a minha esposa primeiro, com a Estela. vamos combinar. Combinar primeiro, porque se eu pedisse alguma coisa só para mim, ela fala, não acredito que você não lembrou de mim. Não fosse pedir algumas coisas. O Salomão chegou ao ponto de dizer, Senhor, eu não quero ter demais, porque se eu ter demais eu vou esquecer de ti. Também não quero ter falta, porque se me faltar eu vou reclamar para você ver a que ponto da sabedoria. Então, irmão, é por isso que a oração do Pai Nosso diz assim, dai-nos o pão nosso de cada dia. Pão nosso, o pão de hoje. E é dai-nos hoje, né? Dai-nos hoje o pão de cada dia. Olha que maravilhoso isso. E Deus tem dado mais, irmão. Eu tenho certeza que na sua estante ou na sua despensa tem ainda comida para amanhã. E a oração é para dar o de hoje. Mas Deus é tão bom que Ele sustenta. E se você tiver um pouquinho ainda, que seja como o azeite da viúva, lembra disso? Deus é capaz de multiplicá-lo e te dar alegria no coração. Sem sombra de dúvida, meus irmãos, Deus é o Deus da provisão. Sim. A Bíblia diz que o justo não é desamparado e nem a sua descendência virá mendigar o pão. Deus, ele vai suprir todas as necessidades por meio de Cristo Jesus. Mas o que está em questão aqui é essa teologia que não é bíblica. É uma teologia moderna que nunca foi amparada pelos apóstolos, pelos profetas, nem pelo próprio Cristo, pelos pais da igreja. A teologia da prosperidade sugere que uma pessoa que não é rica não tem a bênção de Deus. Uma pessoa que adoece não tem a bênção de Deus. Uma pessoa que morre não tem a bênção de Deus. Veja que absurdo, né? Nós precisamos entender que o sofrimento vem sobre todos. Vem sobre justos e injustos. A dor vem sobre o bom e sobre o mal. A grande questão não é se a dor e o sofrimento virão, é como nós os enfrentamos. E quando enfrentamos, conforme a palavra de Deus nos orienta, nós conseguimos forças do Senhor para superar as adversidades. Deus, quando quer, Ele pode nos dar riqueza, é verdade. Deus abençoa o trabalho das nossas mãos, o suor do nosso rosto, mas isso não quer dizer que nós vamos conquistar tudo aquilo que desejamos nesta vida. A gente tem que ter isso no nosso coração para não enveredar por esse caminho ambicioso, certo? Porque a avareza, segundo a Bíblia, também é idolatria, né? O desejo por essas coisas da vida se torna um ídolo também, pastor. O coração do homem está naquilo que ele possui. Tem algumas pessoas que são tão abençoadas que ela possui mais do que precisa. E é uma benção. Ela tem uma casa na praia, de repente ela nem gosta da praia. E ela coloca à sua disposição a chave. Irmão, o dia que você quiser ir na praia, eu tenho uma casa lá. Maravilha. Precisaríamos ter pessoas dessas juntos ao nosso convívio. Agora tem outras que são tão mesquinhas e tão pobres. E eu conheci uma pessoa, era tão pobre, que a única coisa que ela tinha era dinheiro. Eu não sei se é o seu caso, mas se for, você precisa rever os seus conceitos. Pedir a bênção de Deus, porque quando a coisa está ruim, a gente reclama. Mas quando a coisa está boa, a gente tem que partilhar com outras pessoas.
Inclusive, a riqueza ela é um dom de Deus, né? Dom de Deus. Paulo diz para os seus pupilos, né, Timóteo, Tito, para dizer aos ricos deste mundo que sejam generosos. Não né? seja avarento. Exatamente, ou seja, quem tem muito precisa compartilhar mais. Essa é a ideia, é uma questão de dom. A gente precisa entender isso com muita tranquilidade. Não há nenhum problema o crente em Jesus ser um empresário de sucesso, ter posses, desde que o sucesso não seja um fim em si mesmo. Nós não vivemos aqui para conquistar as coisas desta vida. Se elas vierem, amém. Se Deus prosperar, amém. Mas tudo é para a glória dele e para um propósito de expansão do reino. A gente tem que ter isso com muita tranquilidade, porque, só para encerrar essa parte da lição, só para a gente lembrar, do ponto de vista da teologia da prosperidade, pastor, o apóstolo Paulo, ele era um fracassado, porque Paulo, ele terminou a vida solitário, porque não constituiu família. Claro, ele tinha o dom do celibato, mas de qualquer modo ele não tinha parentes, ao menos assim, diretos. O apóstolo Paulo, ele terminou a vida num calabouço, sendo tido como um criminoso pela sociedade do seu tempo, embora fosse injustiçado. A imprensa da época publicava que Paulo era um criminoso, e Paulo terminou a vida sem um centavo no bolso. Ele foi decapitado. Mas isso não quer dizer que Paulo não era um homem de Deus. Ele próprio testemunha, e não com mágoa. Ele não é um homem amargurado no final da vida. Ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora está reservada para mim. Olha aí o maior tesouro que a gente tem que esperar em Deus. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, a qual o justo juiz dará a mim, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vida. Paulo chegou a dar um ênfase nessa coroa como algo precioso. Ele diz assim, eu sei em quem tenho crido. Olha que bênção. E estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro. Maior tesouro. Até o dia final. Irmão, você precisa ter essa certeza. Não há nada mais gostoso do que você partir dessa vida com certeza na vida eterna. É a maior bênção. Tem algumas pessoas que ficam preocupadas com a salvação de outras pessoas, do ímpio. Eu já contei aqui numa outra ocasião, de repente você não ouviu, nós tínhamos um programa de rádio aqui em Campinas, logo após o nosso programa, tinha um programa da Faculdade Bethesda. E eu saí do nosso programa ouvindo o pastor César Cavalcante, tinha um belo de um programa também, ao ouvi-lo. E uma irmã ligou lá para o pastor César e perguntou, pastor César, Salomão foi salvo? E ele foi até meio que solene na resposta, disse, minha irmã, vou falar uma coisa para a senhora, eu tenho certeza de apenas duas salvações. Uma é do ladrão na cruz, porque o próprio Cristo disse para ele, na verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. A outra é a minha, cuida da salvação da senhora. Para de preocupar com o salão. Deu para entender a razão que eu quero dizer? Você, independente da situação pela qual você está passando hoje, você tem que ter certeza na sua salvação. Se você ganhou muito durante esses anos ou se ganhou pouco, não importa. O que importa é a coroa que nos está reservada. Como disse Jesus, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos para a parte aplicativa. Nossa lição ela tem uma didática e a segunda parte da lição ela faz a seguinte pergunta. Diante do que a gente aprende, a gente responde a pergunta sobre o sofrimento e depois vem a pergunta, o que devo fazer? Né? E tem assim tópicos aqui nessa segunda parte da lição e o primeiro tópico diz, caso tenha invejado a prosperidade dos ímpios, seja franco com Deus. Salmo 73, 21 e 22, pastor, lê para a gente e responde a pergunta com base na poesia de Asaf. Se um cristão que está alimentando inveja pela prosperidade dos ímpios, qual o caminho para a superação deste pecado? Salmo 73, 21 e 22, por favor. Ele diz assim, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Eu era como um animal, sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honra. Que maravilha, né, pastor? Irmão, você chegar ao ponto de dizer para Deus que você estava como um animal. Então, como diz esse primeiro texto, você vai fazer o quê? Seja franco com Deus. Sincero. Sincero, tem pessoas que estão amarguradas e ora para com Deus. Eu não sei se de repente é o seu salário que está tirando a tua alegria. Deus é poderoso para mudar o seu salário, sabia disso?
Se for isso que te dar alegria, a Bíblia diz que Deus se preocupa com pequenas coisas para conosco. Mas você tem que ser honesto para com Deus. E quando chegar um dia e for pedir uma oração, chega claro ao pastor, falou, pastor, tem algo que está trazendo tristeza ao meu coração, eu queria que isso fosse mudado. Eu penso, pastor, que Deus pode, no seu exemplo, né? Deus pode melhorar financeiramente a vida de uma pessoa, ou Deus pode fazer com que aquele salário que a pessoa ganha seja suficiente para suprir as necessidades, porque Deus tem os seus caminhos, né? Mas Deus é tão bom que algumas pessoas vão continuar ganhando pouco para poderem ser salvas. Porque se Deus dobrar o salário, você corre o risco de não ser mais fiel. Sabia disso? Deus é tão bom, ele sabe disso. Mas, como disse o pastor Wilbert aqui, Deus é tão bom que com esse salário que você ganha, vai sobejar, ou seja, vai sobrar a ponto de você ser generoso e abençoar outras pessoas. O pastor Hernando Dias Lopes, num dos seus sermões, ele diz algo interessante. Ele lembra a palavra de Jesus que diz assim, todo aquele que pede, recebe. Mas nem todo aquele que pede, recebe o que pede. Maravilhoso. Porque o próprio texto, Jesus, ele menciona que qual pai cujo filho lhe pedir pão vai dar pedra? Às vezes, pastor, o que a pessoa está pedindo não é pão. Ela acha que é pão, mas é pedra e Deus não dá. Às vezes a pessoa acha que está pedindo peixe, como disse Jesus. Mas Jesus sabe que se for responder do jeito que a pessoa quer, é escorpião. Então, Jesus vai dar o pão e o peixe, ele vai suprir. Agora, a grande questão, a gente tem que aprender com Asaf, a ser sincero com Deus, né? A gente tem que ter coração aberto. Hebreus 4,13 nos diz que todas as coisas estão nuas diante de Deus. O autor, ele usa até essa expressão forte, nua, ou seja, nada está encoberto diante daquele com quem temos que prestar contas. Então, não tem por que, pastor, a gente fingir diante de Deus, né? A gente pode ser sincero, né? Muitas das vezes a gente compreende ou lê a Bíblia, um trecho da Bíblia, entende ele de maneira equivocada. O irmão de uma igreja que eu ministrava, ele disse, pastor, eu preciso conversar contigo, mas tinha que ser em particular. Eu falei, quando? Ele falou, pode ser à sexta-noite? Eu falei, pode. Que horas? 8 horas. Cheguei lá às 8, ele já estava pontualmente me esperando. Abri a igreja, entramos nós dois, sentamos bem no meio dos bancos, eu de um lado, ele do outro, falou, pastor, hoje é o último dia que eu estou vindo nessa igreja. Eu falei, por que razão? Ele falou, porque depois que eu venho para a igreja, infelizmente a minha vida piorou um pouquinho, eu estou ganhando menos do que eu ganhava outrora. Eu falei, mas a Bíblia não promete. Ele falou, promete. Eu li um trecho na Bíblia dizendo assim, quem dentre vós é o homem que se pedir um peixe, Deus lhe dará o quê? Foi dando um ovo, escorpião, um peixe, uma serpente. Se vocês sendo mal saber dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Eu falei, você não leu isso? Ele falou, li. Eu falei, você não leu? Não leu porque não está escrito. Ele falou, está sim. Abriu o trecho e dizia lá, quem dentre vós o homem, se lhe pedir um pão, Deus lhe dará uma pedra. Quem dentre vós é o homem que se pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Se vós, sendo mal, saber dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial... Opa, continua lendo o texto. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Falei, você pediu o Espírito Santo? Eu falei, não, eu pedi dinheiro. Eu falei, não, mas está escrito aqui Espírito Santo. Nós interpretamos mal. Pegamos um texto fora do contexto e ele serve de pretexto para afirmar uma heresia. Não é isso que a palavra de Deus quer dizer. Perfeito, pastor. Perfeito, meu querido. Para a gente finalizar, pastor, aqui, eu não vou direto para a pergunta, eu vou para o tópico aqui, para o senhor poder dar um parecer final aqui na nossa lição. Caso tenha invejado a prosperidade dos ímpios, volte-se à adoração. Essa é a recomendação que a lição está nos dando diante de todo esse contexto que a gente explorou. O que o senhor tem a dizer, pastor, para finalizar aqui o nosso estudo de hoje? Irmão, a minha vida e a sua vida deve ser uma vida de adoração. Muitas das vezes nós entendemos errado, achamos que a adoração é ficar cantando. Nem sempre o é. Adorar é ter o reconhecimento de que Deus é Deus e que nós somos dependentes dele. Isso é maravilhoso. Isso nós fazemos com o nosso salário, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, pelo caminho, nós fazemos isso. Quando a minha vida está feliz com Deus, eu estou adorando ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Procure você também, dá uma analisadazinha, para um pouquinho, abra os teus olhos e olhe para o céu e vai ver a mão de Deus estendida sobre você. Isso nos dá uma segurança tão grande, uma alegria tão grande, ao ponto do salmista dizer que o Senhor é como se fosse a nossa sombra à nossa direita. Você já caminhou e viu uma sombra junto a você?
Isso é Deus caminhando contigo, te dá uma segurança independente do que você ganha, da saúde que você está tendo ou não, da família que você tem certeza de que Deus é o Senhor e, portanto, precisa ser adorado. Pastor Jeremias, meu irmão, obrigado. Amém. Deus te abençoe, suas palavras, seu companheirismo aqui na Escola Bíblica Especial. Não tenho dúvida que as tuas palavras abençoaram a nossa audiência. Amém. Que Deus possa abençoar sua família, ministério, e o traga novamente aqui, para servir a Jesus com a gente. Você que está em casa, também quero manifestar a minha gratidão, mas antes de encerrar essa Escola Bíblica Especial, eu quero orar. Eu vou orar. A proposta é que a gente possa fazer uma oração refletindo sobre aquilo que o Espírito Santo nos ensinou. Você promessista, você evangélico de outra denominação, você católico, você espírita, você ateu, que acompanhou a nossa programação, Deus olha para você com ternura. Deus quer que você também entenda a palavra dele. Então, quando a gente ora, o Senhor abre também o nosso entendimento. E ele também supre as nossas necessidades. A palavra de Deus em Filipenses 4:9 diz que Deus é fiel para suprir por meio de Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Amém. Ore comigo, feche seus olhos e ouça a oração e certamente Deus vai cuidar de você. Obrigado, Deus, por essas pessoas que nos assistem. Atribuímos ao Senhor a honra, a glória e o louvor por tudo que nós ouvimos aqui, por tudo que nós comentamos. Nosso desafio aqui foi entender as palavras contidas nas tuas escrituras, que foram escritas, proferidas por Asaf, Davi, Malaquias. E o Senhor nos ajudou, que a gente possa aplicar os princípios desta palavra no nosso dia a dia, para responder às questões sobre dor e sofrimento que muitas vezes nos perturbam. Abençoe essas pessoas que nos assistem, para que o coração delas estejam em paz em Ti. E também, meu Senhor, que segundo a Tua vontade, todas as suas necessidades sejam supridas. Assim nós oramos e já te agradecemos na autoridade do Filho de Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Semana que vem, novamente, a Escola Bíblica Especial vai estar apresentando um tema para você. Esteja conosco, se inscreva no canal, curta esta transmissão, compartilhe. Você faz parte deste programa. Muito obrigado a todos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.